Bom dia, turma, tudo bem? Eu espero encontrar você bem, espero que esteja animado, porque a nossa aula agora é de história. E quando se fala em história, falamos de passado, de presente e até mesmo do futuro. Para entender o nosso presente, a gente tem que entender o que aconteceu no passado. E neste momento, estamos estudando o que aconteceu no passado com a chegada dos imigrantes, né? E o que esse povo faz até nos dias de hoje no nosso país. Pois é, lá no seu livro didático, na disciplina de História, pega lá na página 14, e lá na página 14 fala assim: encurtando distâncias, né? O que quer dizer encurtando distância? Estamos falando de um povo, né, que veio lá de fora de outros países e vieram morar no nosso país, que é o Brasil. Então, no seu livro didático, página 14, 15, 16 e 17, vamos rever um pouquinho deste passado. Pois é, quando se fala em encurtando distâncias, estamos falando dos imigrantes, desse povo que vieram para o Brasil trabalhar e contribuíram muito com a economia do nosso país. Muito bem, esse povo que vieram para cá deixaram lá suas famílias, seus parentes, seus amigos e vieram para cá. Chegando no Brasil, nem todos conseguiram ficar no mesmo ambiente, na mesma cidade, no mesmo local. Eles também se deslocaram aqui dentro do nosso país, no Brasil, cada um para um estado, para uma cidade, para um bairro, para uma área rural, e assim também se distanciaram um dos outros. Então imagine, eles já se distanciaram de seus familiares que deixaram lá em seus outros países, vieram para o Brasil e chegaram aqui, nem muito deles conseguiram ficar perto um do outro. Neste movimento, né, eles criaram um jornal esse que seria para passar informação sobre eles, o que estava acontecendo, o que estavam fazendo, e aí tinha esta pessoa que colhia todas essas informações, escrevia nesse jornal, e esse jornal era distribuído, e assim um ficava sabendo do outro, né? Esse jornal foi criado por esses imigrantes, para que pudesse dar notícia um ao outro. Como que acontecia? Tinha lá a pessoa que escrevia o jornal, pegava todas as informações e depois distribuía. O primeiro jornal foi este jornal aí. Esse jornal era semanal, toda semana acontecia esse jornal, né, a escrita desse jornal. O jornal era chamado de colono. Por que colono? Porque pertencia a esses imigrantes, esse povo que vieram de outro país. O colono italiano no Brasil. Então, esses imigrantes, esse jornal era dos italianos, né? Para poder repassar a informação um para o outro. O colono italiano ao Brasil circulou em São Paulo no ano de 1902, olha, muitos anos atrás. As informações eram registradas em italiano, olha, então toda essa escrita em italiano. Por esse motivo, os brasileiros não conseguiam ler, né? Então era um jornal feito diretamente para eles mesmos, os italianos, esses imigrantes que tanto contribuiu com a nossa história no Brasil. Seguindo na próxima página, teve também depois esse outro jornal, né? Esse mesmo jornal, né? Que era a primeira página do jornal, né? Semanal. Essa foto aí é do Sírio, de 1908, este jornal que você tá vendo, né? O que tinha nesse jornal,
né? O que eles escreviam nesse jornal? Que informação eles gostariam de passar? Eles gostariam de passar as notícias locais sobre política e economia, matérias sobre os salários, benefícios para os trabalhadores rurais e urbanos, né? Então aí eles tinham aí o grupo deles e eles pensavam na melhor forma sobre o salário, quanto eles poderiam ganhar, quanto não poderia ganhar, como que eles estavam vivendo, como que estava a política, como que estava, também tinha notícia dos países dele, né, da Itália, né, tinha também notícia, e também tinha propaganda, coisas que eles vendiam, né, tinha poemas, tinha conto, tinha divulgações de evento, exemplo, um grupo de pessoas que morava em tal lugar que iria dar uma festa e aí eles faziam a divulgação para que seus outros amigos, para que esse outro povo italiano que estava em outro estado, em outro país, pudesse viajar, né, até aquele local daquela festa e participar. Então esse jornal era muito informativo para eles. Depois, os textos eram escritos pelo jornalista imigrante, claro, né? Porque um brasileiro não ia saber fazer toda a escrita em italiano. Então, era um italiano que escrevia todo esse jornal, né? Esse jornalista. E muitas vezes em forma voluntariado. Não tinha um salário, né? Ele não fazia isso para ganhar dinheiro. Era um trabalho voluntariado entre eles para poder repassar as notícias. Esse jornal foram uma das maneiras que os imigrantes encontraram para manter o grupo unido, né? Para que eles não se perdessem um do outro, né? Então, assim, tendo essas informações, eles sabiam o que estava acontecendo um com o outro e mantia eles unidos ali, firme e forte. Em seguida, aí na página 15, tem duas perguntas, né? Existe um jornal local no município onde você mora? Em São Paulo, existe um jornal local? Existe sim, né? Qual é o nome dele? E aí você pesquisa e responde aí. Na próxima página, tem assim. Tem aí, já vou colocar aí a imagem. A imagem, depois que aconteceu esse jornal escrito, veio esse outro meio de comunicação, que era um telégrafo, né? E esse telégrafo, com fios, ele passava a informação de um para o outro, mas você tinha que ter esse aparelho, né? Para poder passar uma informação. Uma informação escrita e eles poderiam passar mensagem tanto dentro do Brasil, um para o outro, como para o país deles, né? Outros lugares. No mais, esses telégrafos também tinha que ter alguém para que pegasse essa mensagem. Chegava lá, olha, eu quero mandar uma mensagem para o meu pai, um recado. E era uma forma desse recado chegar mais rápido. Então, eu falava para esse telegrafista, ele escrevia, né, com os códigos lá, nem sei como funcionava essa máquina, e aí essa mensagem chegava neste outro número. Era tipo os primeiros telefones, né? Hoje, olha a diferença. Hoje a gente nem tem mais telefone fixo praticamente. A gente já manda rápido uma mensagem de WhatsApp, e-mail e tudo mais. E rapidinho, na mesma da hora, você já recebe. Quantos momentos vocês estão aqui tendo aula comigo, não conseguem entrar e me mandam uma mensagem, na mesma da hora a gente já resolve a situação. Antigamente não, tinha toda essa dificuldade e foi no decorrer de todo o tempo, chegamos aos dias atuais de hoje com todas essas facilidades. Mas não esqueça que no passado era tudo mais difícil. Tudo bem? Depois você vai aí responder os exercícios e fazer a correção com a professora. Eu vou ler para você um pouquinho dessa história aí. Olha só. Com o passar do tempo, a chegada de grandes números de imigrantes
resultou na instalação de novas fábricas, como de alimentos, de comércio, e foi se modernizando. Então, assim, quanto mais esses imigrantes chegaram ao país, no nosso país, no Brasil, mais foi necessário, né, criar mais indústrias, mais lojas, mais locais onde se vendesse produtos e alimentos. Então, eles também começaram a praticar o comércio, né? Começaram a vender coisas que fazia parte da região dele. Então, os italianos, vou vender aqui alimentos que faz parte da nossa história. Então, aí foi se criando todo esse vínculo. Alguns grupos de imigrantes abriram estabelecimentos comerciais para vender tecidos, outros ofereciam itens como vassouras, sabe? Utensílios do nosso dia a dia. Me perdi aqui. Tecidos, utensílios do nosso dia a dia e sombrinha, outras coisas aí, tudo que eles precisavam e que até nós também precisamos e que aí compraria. E aí foi criando aí este vínculo e crescendo a economia do país. Outro efeito da chegada deles foi o aumento da circulação de jornais de imigrante. Nessa época, estava ocorrendo no Brasil a modernização dos meios de comunicação, com a instalação dos telégrafos, que é esse aparelho que eu mostrei para você. Esse aparelho permitia a troca de mensagem em longa distância e funcionava com eletricidade. Então, foi preciso ter energia, né? Então, começou a se instalar postes, né? Para que se tivesse energia naquele local para poder se conseguir enviar a mensagem, né? Se não tivesse energia, não tinha como fazer isso. Por isso, foi preciso contratar empresa para instalar sequências de postes elétricos, os quais tinham cabos que interligavam várias cidades brasileiras, do estado do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. Essa rede também conectava o Brasil com outros países. Então, assim, além de interligar os estados dentro do Brasil, também se interligava com outros países para poder mandar as mensagens. A pessoa que desejava enviar uma mensagem, uma informação para alguém de algum lugar do Brasil ou do exterior, deveria repassar a mensagem a um telegrafista, que eu terminei de falar, que era um profissional que transformava a mensagem em códigos, de pontos e traço. Dessa forma, o texto era transmitido até o destino, onde haveria outro telegrafista que tinha conhecimento daqueles códigos e repassava aquela mensagem para aquela outra pessoa. Então, não adiantava ser segredo, porque você tinha que contar para alguém, né, a sua mensagem para que ele pudesse, através de alguns códigos, transmitir a mensagem. Por hoje é só. Você vai fazer o exercício aí da página 16, que é pessoal, onde diz assim: no município onde você mora, que serviço as pessoas podem usar para dar notícias e mensagem para outros indivíduos que estão em locais distantes? Mensagem de celular, né? Muito fácil, né? Essa resposta, porque é através de mensagem, através de e-mail, por telefone, né? Tudo, carta, que já nem se usa mais tanto, mas também é um meio de comunicação que você ainda pode utilizar. E na próxima página, na página 17, também você vai responder. E por hoje é só. E não esquece de olhar lá no seu CDA e responder o exercício também. Tudo bem? Por hoje é só. Um beijo para você. Fica em paz, fica com Deus, fica tranquilo.